Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo ao CDF Concurso. Vamos juntos a mais uma aulaça de Direito do Trabalho. E na aula de hoje, na tela, nossa segunda aula do nosso minicurso Princípios do Direito do Trabalho, parte 1. A gente já teve uma noção geral acerca do direito do trabalho, o que é o direito do trabalho, as questões iniciais, introdutórias de direito do trabalho. Agora a gente avança para princípios. Princípios do direito do trabalho. Vamos ver princípio da proteção, princípio mais importante, a base do direito do trabalho, princípio da primazia da realidade sobre a forma e princípio da continuidade da relação de emprego. Então vamos começar a nossa conversa acerca de princípios do direito do trabalho. E princípio, como o próprio nome já sugere, trata da base, trata do fundamento, trata do sustento de algo. Princípios do direito do trabalho, a base do direito do trabalho. Aqui eu falo de norma, tá? Princípio é uma norma para o direito, por isso norma jurídica aberta, geral, indeterminada, como se fosse uma diretriz, algo a ser alcançado, que fundamenta o sistema, que serve de base para o direito do trabalho. Esse é o princípio do direito do trabalho, esses são os princípios do direito do trabalho. São normas gerais, abstratas, como se fosse uma diretriz, algo a ser alcançado, que fundamenta o direito do trabalho. E os princípios estão na base do sistema. É importante que você entenda o princípio, pode vir para mim, porque se você entender os princípios, você entende a lógica do direito do trabalho. Às vezes, lá na hora da prova, se você não sabe o texto expresso da CLT, às vezes entendendo a lógica do direito do trabalho, a base, o fundamento do direito do trabalho, você vai acertar. Porque muitas leis têm como inspiração um princípio. Daí a importância da gente começar o nosso estudo de direito do trabalho com princípios do direito do trabalho. E na tela, primeiro princípio, primeiro de tudo, princípio da proteção. Proteção de quem? Proteção do trabalhador hipossuficiente. Você já sabe que a hipossuficiência tem relação com a incapacidade, ou melhor, incapacidade não, com a ausência de igualdade de forças, né? O trabalhador não tem a mesma força de atuação, mesma força de negociação que o empregador, que o patrão. Daí a necessidade do direito do trabalho estabelecer um conjunto de proteções para proteger esse trabalhador hipossuficiente. Beleza? Trabalhador hipossuficiente, então demanda uma proteção especial do direito do trabalho que se revela para você no princípio da proteção. O princípio da proteção é o princípio mais importante do direito do trabalho. O princípio da proteção que tem como finalidade garantir a igualdade. Igualdade na relação entre trabalhador e empregador. Igualdade na relação de trabalho. E, garantindo a igualdade, o direito do trabalho, o princípio da proteção busca corrigir essa desigualdade. Busca compensar, isso é importante, compensar a hipossuficiência do trabalhador. Se o trabalhador não tem as mesmas forças que o empregador, eu vou dar um conjunto de direitos a esse trabalhador para que haja uma igualdade. Uma pretensa igualdade, para compensar a hipossuficiência. Então, a finalidade do princípio da proteção é corrigir desigualdade e compensar a hipossuficiência do trabalhador. Isso cai em prova. Olha aí, questão de prova, analista judiciário de 2011. O princípio que possui como propósito, finalidade, tentar, olha aqui, corrigir desigualdades, criando uma superioridade jurídica, ou seja, uma proteção, percebeu isso? Proteção especial em favor do trabalhador, diante de sua condição de hipossuficiente, é especificamente o princípio da e aí. Qual dessas alternativas? Ficou fácil, né? Só leu o enunciado, a desigualdade, vamos corrigir desigualdade, compensar a hipossuficiência é o princípio da proteção. O princípio da proteção, como eu disse, que é a base do direito do trabalho. E o princípio da proteção é um gênero que comporta 3 espécies. Então, o princípio da proteção dá origem a outros 3 princípios que são relevantíssimos no direito do trabalho. Primeiro princípio, princípio da prevalência da condição mais benéfica. Segundo princípio da prevalência da norma mais favorável. E terceiro princípio, indúbio pro operário ou indúbio pro mísero. Princípio da prevalência da condição mais benéfica, princípio da prevalência da norma mais favorável, princípio indúbio pro operário. Vamos então
abordar cada um desses princípios. Primeiro princípio da prevalência da condição mais benéfica ou condição mais vantajosa. E aí você pode vir para mim. Qual que é a ideia desse princípio da prevalência da condição mais benéfica? O trabalhador ou ao trabalhador podem ser aplicadas, ao mesmo tempo, mais de uma situação. Às vezes o trabalhador pode se encaixar em mais de uma situação, naquele mesmo período, naquele mesmo momento. Mais de um contexto, mais de uma condição. Mais de uma condição pode ser aplicada ao trabalhador para regular o mesmo aspecto da relação de trabalho. E aí você se pergunta, se eu posso aplicar mais de uma condição ao trabalhador, qual que vai prevalecer? Qual que eu vou aplicar de fato? A condição mais vantajosa ao trabalhador. Então o princípio da condição mais vantajosa na tela é exatamente isso. Toda circunstância mais vantajosa ao trabalhador prevalece sobre a situação anterior ou posterior. Toda circunstância mais vantajosa ao trabalhador prevalece sobre a situação anterior ou posterior. Quer dizer, mesmo que haja algo novo, se esse algo novo for pior para o trabalhador, a princípio, o princípio da prevalência da condição mais benéfica vai barrar essa aplicação da situação posterior. É claro que isso daqui não é uma regra taxativa que veda tudo, tá? É possível que situações posteriores piores ao trabalhador lhe sejam aplicadas, tá? E situações anteriores também, quer dizer, se mudar a circunstância fática e essa circunstância fática passar a ser mais vantajosa para o trabalhador, a gente aplica essa circunstância. Então, o princípio da prevalência da condição mais benéfica significa toda circunstância mais vantajosa ao trabalhador prevalece sobre a situação anterior ou posterior. Qual que é a consequência disso? A consequência é que a nova norma trabalhista não pode piorar, diminuir as condições favoráveis ao trabalhador, tá? Então, isso daqui, novamente, é um princípio, é uma diretriz. Em algumas situações, pode haver esse prejuízo ao trabalhador. Mas como princípio, como diretriz, como norma geral, as circunstâncias novas, a nova norma trabalhista não pode piorar, não pode diminuir as condições favoráveis ao trabalhador. E esse princípio é uma decorrência de duas disposições. Primeiro, o artigo 468 da CLT, que estabelece o seguinte, ó, nos contratos de trabalho, só é lícita a alteração, ou seja, a mudança das condições, ou seja, o contrato de trabalho só pode ser modificado, isso é o que está dizendo a lei, por mútuo consentimento, ou seja, acordo entre trabalhador e empregador, e aí vem a parte mais importante, e ainda assim, desde que não gere prejuízo ao trabalhador. Percebeu isso? É o princípio da prevalência da condição mais benéfica. Quer dizer, a condição nova não pode gerar prejuízo ao trabalhador. Artigo 468 da CLT. Esse princípio também é extraído do artigo 51 da CLT. Olha o que diz o artigo 51, item 1. As cláusulas regulamentares, ou seja, as normas que estão nos regulamentos internos da empresa, normas internas da empresa, os regulamentos internos da empresa, que revoguem, ou seja, que acabem ou modifiquem vantagens dadas anteriormente, só vão atingir os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Percebeu isso? Pode vir para mim. Quer dizer, uma norma interna que estabeleça alguma condição benéfica ao trabalhador, se ela for modificada, essa modificação que seja pior ao trabalhador, que já era da empresa quando da norma anterior mais benéfica, essa modificação, em regra, tá, não se aplica, pelo item 1 da súmula 51. Quer dizer, as modificações prejudiciais aos trabalhadores de normas internas só vão alcançar os trabalhadores contratados depois dessa modificação, o princípio da prevalência da condição mais benéfica. Então, exemplo. Vamos supor que você, trabalhador, você labora, tem um trabalho, jornada de trabalho de 8 horas diárias. Segunda a sexta, 8 horas. E sábado, você, para cumprir as 44 semanais, deveria trabalhar 4 horas. Então essa é a sua condição, essa é a sua situação, sua previsão jurídica. De segunda a sexta, 8 horas diárias, fazendo 40 horas, mais 4 horas aos sábados. Você teria que trabalhar 4 horas aos sábados, essa é uma condição. Ao longo do seu contrato de trabalho, o teu patrão, o teu empregador, deixa de cobrar de você o trabalho ao sábado. Então você passa a não trabalhar aos sábados, passa a trabalhar só de segunda a sexta, 8 horas, fazendo um total de 40 horas semanais.
E aí só depois de muito tempo, depois que aquela condição se tornou habitual, já se incorporou ao teu contrato de trabalho, o empregador fala, agora eu quero que você trabalhe no sábado. Quer dizer, tinha uma condição, ela foi modificada, e essa modificação foi favorável ao trabalhador, está trabalhando menos, ganhando a mesma coisa. E aí depois vem o empregador querer mudar essa circunstância. E aí, pode? Percebeu isso? Condição favorável, condição não favorável, vai prevalecer a condição favorável, pelo princípio da condição mais favorável, mais vantajosa ao trabalhador. Beleza? Então, na tela, princípio da prevalência da condição mais benéfica é isso. Vai prevalecer aquela condição, aquela circunstância, aquela situação que é mais favorável ao trabalhador. Outro princípio que decorre da proteção, do princípio da proteção, é o princípio da prevalência da norma mais favorável, ou o princípio da prevalência da norma mais vantajosa. E aqui a ideia é a mesma, pode vir para mim. Lembra que antes eu estava falando de circunstâncias, de condições, de situações? Aqui eu falo de norma. Quer dizer, tem mais de uma norma regulando a mesma situação para o mesmo trabalhador. Conflito de normas. Mais de uma norma para regular a mesma situação daquele empregado. E aí, qual norma eu aplico? O que eu aplico? Eu vou aplicar a norma mais favorável ao trabalhador. Então, na tela, princípio da prevalência da norma mais favorável significa aplicar a norma mais favorável ao trabalhador no caso concreto. Quer dizer, tem uma norma 1 que diz uma coisa, uma norma 2 que diz outra coisa. Então, a gente vai aplicar aquela que é mais favorável ao trabalhador. Exemplo, vamos supor que determinada lei, vamos tratar genericamente, determinada lei estabelece que o adicional por atividade insalubre vai ser de 50%. Adicional de atividade insalubre. Diz a lei. E a convenção coletiva da categoria, eu estou tratando em tese, tá? Os números não são exatamente esses na lei. Mas a convenção da categoria estabelece que aquele adicional vai ser de 100%. Percebeu isso? Conflito de normas. Uma lei diz uma coisa, norma coletiva diz outra. E aí, que norma que você vai aplicar? Aquela mais favorável ao trabalhador. Esse é o princípio da prevalência da norma mais favorável. E aqui, veja, prevalência da norma mais favorável, independentemente da hierarquia dessa norma, tá? Independentemente da hierarquia formal da norma. O que significa isso? Pode vir para mim. Quando você estuda direito constitucional, você vê lá a hierarquia das normas. Uma norma tem hierarquia superior à outra. A base, a norma fundamental do sistema, a norma de cúpula do sistema, é a Constituição da República. A Constituição da República é o ápice, está lá no ápice da pirâmide. É a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico. Lembra disso? Aí abaixo da Constituição da República, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e não foram aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição da República. Abaixo lei, decreto. Lembra daquela pirâmide? Então, aquilo é hierarquia formal de norma. A Constituição tem uma hierarquia maior que a lei, mas aqui é diferente. Aqui, se a lei for mais favorável que a Constituição da República, mesmo que a Constituição da República tenha uma hierarquia mais forte, vai prevalecer a lei. Como norma geral, tá? Esse é um princípio e uma diretriz, às vezes isso não acontece. Mas como princípio, a diretriz a ser alcançada é essa. A norma mais favorável prevalece em benefício do trabalhador, beleza? Então, na tela, princípio da prevalência da norma mais favorável, que é aplicado, como eu falei, num conflito de normas. Existe mais de uma norma aplicável ao mesmo trabalhador, beleza? E aí, se a gente tivesse em outro ramo do direito, a gente aplicar a norma de maior hierarquia. Quer dizer, se a Constituição da República diz uma coisa, a lei diz outra, prevalece a Constituição da República. Agora a gente está no direito do trabalho. No direito do trabalho, pelo princípio da prevalência da norma mais favorável, princípio da proteção, vamos, como regra, norma geral, aplicar a norma mais favorável ao trabalhador. Isso é muito bem compreendido a partir dessa questão. Aqui, vamos exemplificar esse princípio da prevalência da norma mais favorável com a seguinte questão. 2017, analista judiciário. Reclamatório, uma reclamação trabalhista, uma demanda com o objetivo de postular direitos trabalhistas, tá? Uma reclamatória, uma reclamação trabalhista foi ajuizada para pedir o pagamento de adicional de horas extras. Na análise dos documentos instrutórios, das provas dos autos, notou-se que no período em que se baseou o pedido de adicional de horas extras, existia uma norma coletiva.
Uma convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva de trabalho é uma norma celebrada entre Sindicato dos Trabalhadores e Sindicato das Empresas, tá? É direito coletivo do trabalho, fruto de negociação coletiva. Artigo 611 da CLT, fixando o adicional em 52% sobre a hora normal. Contrato de trabalho, outra norma, uma norma celebrada entre trabalhador e empregador, indicando o adicional de 60% sobre a hora normal. E regulamento da empresa, outra norma, norma interna, determinando o adicional de 65%. Percebeu isso? Mais de uma norma aplicável ao mesmo trabalhador na mesma situação concreta, no mesmo caso concreto. Norma coletiva, adicional de 52%. Contrato individual de trabalho, adicional de 60%. E regulamento interno, norma interna, adicional de 65%. E aí vem a questão, ó, considerando que a Constituição da República, a norma mais importante, a lei maior do ordenamento jurídico, prevê que o adicional deve ser pago no patamar mínimo de 50%, percebeu isso? Percebeu o conflito de normas? 52%, norma 1, 60%, norma 2, 65%, o regulamento da empresa, norma 3, e a Constituição da República, 50%. Aí a questão quer saber qual que vai ser o adicional aplicado. Vai ser o adicional maior, a norma mais favorável ao trabalhador. E aí, a norma mais favorável ao trabalhador é o regulamento empresarial, porque traz um adicional de 65%. Por isso, a alternativa verdadeira é a alternativa D, regulamento da empresa. Avançando dentro ainda do princípio da proteção, princípio do indúbio pro mísero ou indúbio pro operário. Mesma coisa, tá? O que significa isso? Pode vir para mim. Lembra que quando eu falei de princípio da prevalência da condição mais benéfica, eu falei de condições, de situações aplicáveis ao trabalhador. Mais de uma condição, mais de uma circunstância aplicável ao trabalhador. Prevalece aquela mais favorável ao trabalhador. Lembra quando eu falei de princípio da prevalência da norma mais favorável? Mais de uma norma aplicável ao mesmo trabalhador, a mesma situação concreta. Prevalece a norma mais benéfica ao trabalhador. Aqui, no princípio do indúbio pro mísero ou indúbio pro operário, eu estou falando de conflito também, mas de conflito de interpretação. Determinada norma comporta mais de uma interpretação. Eu posso interpretar de um jeito e você interpretar de outro. E aí, qual que é a interpretação que vai prevalecer? É intuitivo afirmar que prevalece a interpretação mais favorável ao trabalhador. Então, na tela, o princípio do indúbio pro mísero trata de interpretação de norma. A gente pode interpretar a norma de mais de uma forma. Nessa situação, pelo princípio do indúbio pro mísero, vai prevalecer a interpretação mais favorável ao trabalhador. Beleza? Então, princípio da condição mais benéfica, conflito de circunstâncias, de condições, prevalece a mais favorável ao trabalhador. Princípio da prevalência da norma mais favorável, conflito de normas, prevalece a norma mais favorável ao trabalhador. Princípio do indúbio pro mísero ou pro operário, conflito de interpretação, quer dizer, interpretação é entender o sentido da norma, como que a gente vai aplicar a norma. Tem mais de uma forma de aplicar, de entender o sentido da norma. Vai prevalecer aquela que é mais favorável ao trabalhador. Matamos o princípio da proteção. Agora a gente avança para o princípio da primazia da realidade. Realidade sobre a forma. Pode vir para mim. O direito do trabalho é um ramo que preza pela realidade, pela verdade real, pelo que acontece na prática. É diferente, por exemplo, do direito civil, onde o documento, a formalidade, tem um valor muito grande. Aqui no direito do trabalho, a forma também tem o seu valor. Afinal de contas, em determinadas situações, a própria lei exige a prática de atos conforme uma forma determinada. Mas no direito do trabalho é importante a realidade. Pensa no direito penal, lembra do direito penal, verdade real? Aqui também a gente aplica a verdade real. Quer dizer, para o direito do trabalho, mais vale a realidade do que a formalidade. Quer dizer, se existir uma situação, a forma diz uma coisa, mas a realidade diz outra, a gente aplica a realidade. Então, no conflito entre, na tela, realidade dos fatos e formalidade dos documentos, vai prevalecer a realidade dos fatos. Então, no conflito entre a realidade, os fatos, o plano fático e a formalidade, a forma dos documentos, prevalece a realidade. A realidade é mais forte. Quer um exemplo? Pode vir para mim.
Lembra da nossa primeira aula, do nosso minicurso, que eu falei de relação de emprego? Pois bem, a CLT, artigo 2º e 3º, estabelece requisitos para que a gente possa afirmar a existência de uma relação de emprego. Para ser relação de emprego e, portanto, para gozar, para ter, para possuir todas as proteções conferidas pela lei a uma relação de emprego, aquela relação deve cumprir os requisitos do artigo 2º e 3º, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade, tá? Tudo está lá no artigo 2º e no artigo 3º da CLT. Pois bem, relação de emprego é uma coisa diferente de relação de trabalho. Pensa, por exemplo, você contratando uma pessoa para consertar o triturador da tua casa que quebrou. Ele é um prestador de serviço, ele está prestando um serviço para você. Ele não é teu empregado. Você não tem que pagar hora extra, férias, 13º, percebeu isso? O empregado não, o empregado tem que receber toda a proteção trabalhista. Hora extra, férias, 13º, jornada. Então, relação de emprego é uma coisa, relação de trabalho é outra. Mas é possível que na prática você tenha um contrato que diga que você é um prestador de serviço e, portanto, não tem direito a todas as verbas trabalhistas, mas na realidade você é o empregado. Você tem horário, você tem subordinação, você recebe salário, se o serviço é não eventual para a empresa. Nessa situação, onde a realidade diz uma coisa e a forma diz outra, prevalece a realidade. Quer dizer, este princípio, isso é importante cair em prova, esse princípio, ele autoriza a descaracterização de um contrato civil para o reconhecimento de uma relação de emprego, para o reconhecimento de uma realidade, para o direito do trabalho. Então, o princípio da primazia da realidade é isso. A realidade dos fatos prevalece sobre a formalidade dos documentos. A gente pode deixar de lado o que diz um contrato para reconhecer um aspecto empregatício, uma relação de emprego ou algo do direito do trabalho da CLT, beleza? Na tela, então, a gente avança para o nosso último princípio da nossa aula de hoje, princípio da continuidade da relação de emprego. Qual que é a ideia aqui? Pode vir para mim. A ideia é que uma relação de emprego, ela, em geral, ela possui prazo indeterminado. A regra no direito do trabalho é que a relação de emprego, ela se prolongue no tempo, ela tem uma duração indeterminada. A exceção é que os contratos de trabalho têm um prazo determinado no tempo. A regra, contrato de trabalho com prazo indeterminado. E essa regra, essa noção geral é extraída desse princípio da continuidade na relação de emprego. A relação de emprego é firmada com o objetivo, em geral, de continuidade. Isso traz benefícios tanto para o trabalhador, que vai ter o reconhecimento do seu trabalho, né, a inserção social via trabalho, quanto para o empregador, mantendo a mão de obra se torna mais especializada, gerando produtividade. Então, o princípio da continuidade da relação de emprego, na tela, tem essa ideia, quer dizer, os contratos de trabalho, em regra, são celebrados por prazo indeterminado. Regra geral, essa é a regra que comporta exceções, tá? Exemplo, um contrato temporário. Regra geral, os contratos de trabalho têm prazo indeterminado. A gente não tem um fim específico para aquele contrato de trabalho. Ele pode terminar? Claro que pode, mas as partes antes não pactuam, não celebram, não acordam quando que ele vai acabar, beleza? Essa é a ideia do princípio da continuidade. Uma decorrência desse princípio da continuidade da relação de emprego está na súmula número 212 do TST. Olha o que diz a súmula número 212 do TST. É ônus, ou seja, é um dever, é um ônus, dever de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento do empregador. O empregador tem o dever de provar que o contrato acabou quando tem alguma controvérsia sobre prestação de serviço ou despedimento. Pois, e aí complementa a súmula, o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao trabalhador. O que está dizendo essa súmula? Pode vir para mim. Como a gente presume que os contratos de trabalho têm tempo indeterminado, se tem alguma controvérsia acerca do fim do contrato de trabalho, quem tem o ônus de provar que ele terminou é o empregador. Porque o princípio da continuidade da relação de emprego gera uma presunção de que aquele contrato tem tempo indeterminado. Então, para barrar essa presunção, o empregador é que tem que provar que acabou o contrato de trabalho. É isso que diz a súmula número 212. Então, o ônus do empregador de provar na tela, o ônus do empregador de provar o fim do contrato é uma decorrência do princípio da continuidade da relação de emprego. A gente presume que o contrato continua porque os contratos de trabalho têm tempo, prazo indeterminado. Para fechar a nossa aula, vamos
tratar dessa questão aqui, técnico-judiciário 2016. Uma questão que aborda os princípios que a gente já tratou até aqui, ó lá. Considere, item 1, a obrigação de comprovar o término do contrato de trabalho quando negado o despedimento é do empregador. Item 2, a descaracterização de um contrato de prestação de serviço de trabalhador sob sistema de cooperativa desde que presentes os requisitos fáticos jurídicos da relação empregatícia. Item 3. As cláusulas regulamentares que alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após as alterações desse regulamento. Percebeu que a gente já tratou disso daqui, né? Aí o examinador quer saber os princípios que estão revelados por cada um desses itens, beleza? Quais os princípios que se revelam cada um desses itens? Ó, vamos tratar um por um os itens. Item 1. A obrigação de comprovar o fim do contrato de trabalho quando negado o despedimento é do empregador. Esse princípio a gente acabou de ver. É o princípio da continuidade. Princípio da continuidade da relação de emprego nos termos da súmula número 212 do TST. Beleza? A gente tem uma presunção de que o contrato tem prazo indeterminado, contrato que dura do tempo. Então, controvérsia sobre o fim do contrato, quem tem que provar o fim do contrato é o empregador. Princípio da continuidade da relação de emprego. Item 2. A descaracterização de um contrato de prestação de serviço, ou seja, forma, ou seja, documento, sob sistema de cooperativa, desde que presentes, ou seja, na realidade, percebeu isso? Os requisitos fáticos jurídicos da relação de emprego, o que é isso? Princípio da primazia da realidade. Lembra dele? Princípio da primazia da realidade. A gente pode descaracterizar um contrato civil, que é o contrato de prestação de serviço, para reconhecer um aspecto da relação de trabalho, reconhecer relação de trabalho. Então, item 1, princípio da continuidade da relação de emprego. Item 2, princípio da primazia da realidade. E item 3, as cláusulas regulamentares que alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a alteração desse regulamento. E aí, lembra disso? Tem mais de uma circunstância, mais de uma condição aplicável ao trabalhador. Então, vai prevalecer a condição mais favorável, a condição mais benéfica, a condição mais vantajosa a esse trabalhador. É a súmula 51 isso daqui. Item 1 da súmula 51 do TST. Princípio da condição mais benéfica, ou princípio da condição mais vantajosa ao trabalhador. Então, o item 1, como a gente falou, tratou de princípio da continuidade da relação de emprego, súmula 212 do TST. O item 2, princípio da primazia da realidade. Item 3, súmula 51, item 1, princípio da condição mais benéfica, de modo que a alternativa verdadeira é a alternativa C. Fechamos, então, a nossa segunda aula do nosso minicurso Foco, Força, Garra. Vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Bons estudos e até a nossa próxima aula.